Olá, na minha frente eu tenho o Xiaomi 15T. Neste vídeo vou mostrar como fazer um hard reset no smartphone pelas configurações. Para começar, vamos até as configurações do smartphone. E acesse sobre o telefone. Olhe para baixo e selecione Redefinição de fábrica. Agora, aqui está a lista de itens que serão apagados. Apague todos os dados, continue com o seu padrão e agora escolha primeiro fazer backup ou redefinir para as configurações de fábrica. Lembre-se de que essa configuração apagará tudo do seu smartphone. Além disso, você terá que configurá-lo do zero. Se você achou este vídeo útil, por favor, deixe seu like, comente e se inscreva no canal.